Bem, e o que mais temíamos aconteceu. Sim, já vamos ter que molhar os pés. E temos que nos despachar. Bem, malta, isto não está fácil encontrar estacionamento aqui em Dinard. E acho que encontramos aqui o spot para provar as galetes e os crepes. Nós somos a Jéssica e o João. E em dezembro de 2022 trocámos o conforto de uma casa pela liberdade de uma autocaravana. E desde então que temos explorado a zona centro de Portugal. Mas agora chegou a hora de irmos além fronteira. E durante 6 semanas vamos viajar até à Bretanha e à Normandia e conhecer as suas paisagens, as suas vilas e a sua história. No regresso, vamos ainda dar um saltinho à Cidade de Luz. Bora lá? Bem, hoje foi mais um longo dia de viagem, quase que só conduzimos, mas chegámos aqui e temos aqui uma pizzaria automática para provar. Podem pedir fria ou quente, a diferença também é a mínima, são 30 cêntimos entre uma e outra. Base creme, mozzarella, mel, chèvre, azeitonas e orégãos. C'est ça? Oui, c'est ça. Valide. E pronto, agora é esperar 3 minutos. E vá lá. Merci, monsieur. E está a escaldar, olha aí. Está mesmo bacana. Vá lá. Meu, que bom aspecto. Tem 3 azeitonas. A massa tem bem bom aspecto. Tem tudo bom aspecto. Bora lá. É boa, não é? Não é até boa, é bem boa. Com uma pizza tipo servida numa vending machine basicamente, é muito boa. Também quero ir. E o sabor, tipo, é estranho, né? Mas é bom. É diferente do que nós estamos habituados, mas é boa. Uma pessoa não pode fazer um plano bonito com o menino vive. Tem que vir sempre cheirado. Né? Tem que vir sempre cheirado. Além da máquina de pizzas, temos também uma máquina de baguetes automática. Estávamos à procura aqui na aldeia de uma padaria e não encontramos, mas encontramos isto. E voilà. Simples assim. Ainda não tínhamos filmado, mas já chegámos aqui ao spot da noite. Já tivemos também a trabalhar um bocadinho e agora está na hora de jantar. Ainda nem sequer fomos conhecer ali fora o sítio, mas a seguir ao jantar vamos lá dar uma volta e já vos mostramos. Já são 10 horas e está agora a escurecer. o lusco-fusco. Yeah. E vamos agora para a autocaravana e dormir. Sim, depois seguiremos viagem. Estamos ali numa estação de autocaravanas, está cheia de autocaravanas. Yeah. Mas Somos os únicos portugueses no meio de muitos franceses. São só franceses. por acaso aqui em França, pelo menos nesta altura, tem sido muito isso. Só praticamente somos os únicos portugueses. Já vimos alguns espanhóis. Bem, entretanto a bateria acabou, já estamos aqui na autocaravana. Estávamos a dizer que... Sim, que basicamente só vemos franceses. Pronto, as autocaravanas que nós encontramos são quase sempre francesas. Vimos meia dúzia, se tanto, de espanhóis. Portugueses, somos os únicos até agora. Devemos chegar a Monte Saint Michel em breve. Não sabemos se será ainda neste vídeo ou não. Mas em breve
mas em breve iremos lá chegar. Ainda vamos visitar Dinard, Saint-Malo e mais algumas coisas. Por isso, até já, fiquem a acompanhar. Até amanhã. E até amanhã. Bom dia. Começamos logo muito bem. De manhã já fizemos um exercíciozinho, já seguimos viagem e agora fizemos aqui uma pausa no Lidl para comer alguma coisa. Queríamos comprar tortilhas, tipo aqueles wraps, mas só havia disto. Vejam só. Só havia estes durulos que são gigantes mesmo, não sei se dá para ter noção. Já tínhamos tipo um resto de feijão e tofu assim meio refogados de ontem e uma rúculazinha, tomate e mais o quê? Também tem abacate, queijo ralado, suminho de laranja, belo almoço. Vamos visitar hoje Dinant, já é na Bretanha. Sim, estamos quase a chegar à zona que queremos explorar mais e acho que vai ser fixe. Amanhã vamos visitar também Dinard, hoje vamos visitar Dinant, amanhã vamos visitar Dinard, são bem parecidos. E Saint-Malo também e depois vamos para Monte Saint-Michel. E estamos a almoçar com vista para o Parque do Lidl. Acho que estacionamento do Lidl. Para vocês verem que isto não é sempre, não é sempre grandes vistas. Não. Chegámos ao spot. Exatamente, é aqui um spot mesmo gratuito para a autocaravana. Vou visitar a cidade. É limitada a 72 horas, chega perfeitamente. Não tem nada, é só parque de estacionamento. Agora aqui já vês mais autocaravanas sem serem francesas. Nini. Oi! Nini! Lindo! Aline! Que foi? Olha pra ver, né? Foi lindo? Sim! Isto é que é sorte! Olha! Começámos por visitar aqui a parte de cima onde tem o castelo. Aqui também tem muralhas assim à volta. Só que aqui em França, ou pelo menos aqui nesta zona, fecha tudo muito cedo. Já são 6 e tal, quase 7. Tipo até os supermercados. Até os supermercados fecham. O Lidl fecha às 7h30 para terem uma noção. Vamos para ir ver a torre do relógio, que dizem que em dias bons, se calhar hoje não era o caso, dá para ver Saint-Malo, mas já está fechado. Acho que ainda eram para aí 150 escadas a subir a torre do relógio, devia de ser fixe. Vamos só ver por fora, se der. Pois aqui à frente, acho que também há aqui um mirador, em cima de uma torre. Vamos lá ver. Mas só passear aqui na rua já é muito fixe. É bem bonito. É tudo bem bonito. Aliás, França no geral. Pois é. É tudo bem bonito. Tudo super arranjadinho. Nós da outra vez em que passámos aqui por França já achámos que era tudo super arranjadinho, já tínhamos gostado muito e agora que estamos a explorar um pouco mais, estamos a gostar ainda mais. E mesmo para viajar de autocaravana, estamos ainda agora a comentar isso. Esta zona para viajar de autocaravana e de carrinho super fácil. Super tranquilo, arranjam sempre algum spot. A costa, pronto, será sempre difícil, ainda não chegámos à costa. Sim. Depois vamos ver, mas pelo menos quando vamos assim um bocado mais para o interior há sempre spots onde se pode ficar na rua. Ali achamos que mais para baixo de Bordeaux é um pouco mais difícil, mas ali na zona de Médoc achamos que é relativamente simples e há sempre ou parques para autocaravanas ou parques onde nós podemos estacionar, ou então há sempre tipo os chateaus e as quintas onde nós podemos entrar, mas muitas das vezes o parque é gratuito, mas depois é sempre bom nós comprarmos, eles têm sempre uma lojinha com os produtos da quinta e pronto, e a pagar
convidamos a comprar algum produto na loja. Não é obrigatório, mas é bom tom comprar qualquer coisa, já que eles estão a disponibilizar o espaço. E até muitos deles dá para despejar a casa de banho, dá para encher água, dá para fazer isso tudo. Nós à partida ali no Monte São Michel vamos fazer isso, porque os nossos amigos deram-nos essa dica, eles também já passaram lá com uma van, já dormiram lá no Monte São Michel e à partida vamos fazer isso, vamos chegar assim tipo numa quinta, num sítio privado e depois tem loja. Aquilo é pequenino. Tem poucos lugares, mas vamos ver. Vamos ver agora à vista. A nossa carrinha está aqui assim, estão aqui várias, é super perto. Ali é a zona perto do rio, depois nós subimos aqui a algures e viemos aqui ter. É uma cidade bem pequena, tem 3,9 km², vivem aqui aproximadamente 12 mil pessoas, pessoal de Wikipédia. Era Celta, não é? Como é que é? Já esteve a ler no Google, mas já não se lembra. Depois dizemos. Nós ainda não vimos quase nada aqui de Dinant e realmente vale a pena vocês colocarem este ponto no vosso roteiro se vierem para estes lados porque é lindíssimo, não é? É muito bonito mesmo. É mesmo. Não vimos nada. Pois era isso que eu estava a dizer, ainda não vimos nada e já estamos a adorar. É assim uma cidade bué medieval, porque efetivamente é mesmo medieval, não é? Nós gostamos bué de nos transportar para a época, embora seja difícil. Sim. Nós tentamos sempre imaginar como é que isto era na altura e torna tudo muito mais interessante neste tipo de coisas com história. Até porque isto é uma das vilas mais bem preservadas, medievais mais bem preservadas de França, não é? Das mais bonitas e das mais bem preservadas. É a cidade da arte e da história. Esta cidade tem séculos e séculos de história, mas no século IX é que se instalaram aqui alguns monges, ali assim mais à beira do rio. No século XI, julgo, fixaram-se senhores feudais assim um pouco mais aqui mais para cima, na colina, e depois a partir daí Dinant foi-se desenvolvendo e tornou-se naquilo que é hoje, que é lindíssimo mesmo. Vale mesmo a pena virem aqui visitar e vamos continuar a explorar. Bem, já acabámos a visita, adorámos, é mesmo lindíssimo. Continuamos a dizer aquilo que dissemos no início, ainda mais porque é mesmo muito bonito. Muito bonito, aquela zona ali do Porto, é mesmo fixe para acabar a visita. Se fizerem como nós, começar por cima e depois acabar ali mais ao fim do dia, é um percurso fixe. E agora vamos até a autocaravana, vamos jantar. Também temos uma coisa no frigorífico que queremos experimentar, deram-nos um vinho sem álcool. Um rosé e um vinho branco sem álcool. Então pusemos no friozinho já ontem para experimentarmos hoje. E então vamos agora até a autocaravana. Relaxar um bocadinho, tirar as cadeiras. Olha, e vamos sair daqui porque há pássaros a fazer... Não, acho que é a ponta a pingar. Se calhar vamos abortar a missão de comer lá fora porque estão muitos mosquitos a esta hora e também já está a ficar um bocado frio. Vamos ficar completamente comidos mesmo. Como também estamos no vale, também está assim, começa a fazer mais frio. Também não éramos para ficar aqui hoje, esta noite, mas como o spot até é fixe,
vamos cá aproveitar e ficamos aqui. E amanhã de manhã seguimos logo então para Dinar e para visitar Saint-Malo. Por isso agora vamos só comer qualquer coisa. Hoje o jantar é assim, mais simplesinho. E este era o vinho que nós estávamos a falar. Um rosé de alcoolized. Será que é bom? Vamos provar. Faz um chazinho. Não é mau. Não, não. Deste vinho eu gosto. Sabe vinho rosé, mas não tem álcool e não tem tanto gás. Vamos lá provar a iguaria do João. Tem um bom aspecto, não digas que não. Não faz tanto. Ah, sim, sim. Estamos prontos para seguir viagem. Isto é o spot, já estão aqui bem menos autocaravanas. E dormiu-se mesmo altamente. Só vi uns pássaros e à noite não sabia absolutamente nada. E vamos lá, seguir para Dinar e bora lá. Bem, malta, isto não está fácil encontrar estacionamentos aqui em Dinar. Estamos a fazer a visita motorizada e agora viemos aqui num estacionamento que não tem saída e temos que dar a volta, não sei bem como. Super apertadinho. Bem, não está fácil. Já estamos fartinhos de estacionamentos, só que está tudo cheio. Também hoje é domingo, já seria de prever, né? Não conseguimos encontrar estacionamento em Dinar. Estamos agora a ir em direção a Saint-Malo. Isto é, tem tipo um rio, acho que é um rio, e de um lado é Dinar, do outro lado é Saint-Malo. Nós já conseguimos ver um bocadinho de Saint-Malo do outro lado e vamos ver se deste lado temos um bocadinho mais de sorte. Estamos agora a passar o rio. E pronto, acho que ali daquele lado ali é Saint-Malo e do outro é Dinar. Très joli. C'est très joli. Bem, já chegámos aqui a Saint-Malo e conseguimos estacionar aqui num parque atrás desta igreja. É aqui esta igreja, estacionámos aqui assim. Já é bem no centro, acho que estamos aqui a 10 minutos da zona morada. E é gratuito, por isso é uma grande diferença, também é maior, né? Mas é uma grande diferença entre Dinar e Saint-Malo. Aqui parece muito mais fácil de estacionar, há muito mais. Sim, há mais sítios, já vimos vários parques onde era possível estacionar. Não há nada específico, mas pelo menos toleram as autocaravanas, parece. Já está muito mais fresquinho, nós vamos aqui de t-shirt, mas temos o casaco aqui atrás porque está assim um ventinho fresco, mas as pessoas continuam de calções e t-shirt como se não fosse nada, por isso. Eu também vou continuar, eu recuso-me, é verão, ele está de calções. eu recuso-me a vestir calças no verão. Mesmo que chova, o João vai andar de calções. Vamos ver se conseguimos comer um crepe. Porque aqui a zona da Bretanha é famosa pelos crepes. Pelas galetes. E pelas galetes. Já estamos aqui na Marginal. Super rápido. Acho que isto agora está a mar abaixo. Se quisermos visitar o forte é agora, então vamos.
Vamos agora tentar visitar ali o forte, não sei se paga se não, mas vamos aproveitar para ir até lá, que agora está a maré baixa. E depois quando a maré sobe é impossível ir lá a pé. E bem-vindos ao canal da Mancha. Vista para o canal da Mancha. A água está possível, está bué clarinha e não deve ser muito frio porque as pessoas estão na água. Está bué possível mesmo. Estão aqui, não sei se dá para ver, aqui há bué pessoas no mar e ali à frente também. E aqui assim já é a parte mais histórica de Saint-Malo, a parte mais conhecida, não é? Só visto aqui, pois é. Nós adoramos este tipo de cidades. É que são bué bem preservadas estas também. Parece mesmo que estamos na época. Yeah. Já chegámos aqui à praia, estamos pertinho ali do forte. Não está assim tão apetecível para ir ao mar. Está o tempo completamente nublado, está vento e frio. Isto com um corta-vento estava super bem. Pois estava. A grande vantagem é que o mar está brutal mesmo. Vejam só. Não tem ondas quase nenhumas e as ondas que tem são super pequeninas, tem para aí 20 cm, mas a praia é enorme. O forte é aqui, não sei se vamos visitar, se não. Acho que não, são 5 euros por pessoa a visita, não é que não vale a pena. Não. Sim, pois eu não sei se é fixe, só estar aqui já é muito fixe, ver o forte assim de fora. Então, mas vamos lá. Que já estão a fechar. Pois, está ali um claro. Rapaz que os dois estavam a tentar ir. Então se calhar já nem dá. E voltaram para trás. Já deve estar, a maré já deve estar entretanto a subir. Yeah. Já não deixam entrar. E também porque já é tarde, para os parâmetros franceses, já são 5, por isso as coisas começam a fechar esta hora. Mas vamos lá, ao pé, ver. Se vierem visitar o forte e ouvirem uma sirene, não se assustem, é só para vos avisar que a maré vai encher, então vocês têm que sair de lá o mais depressa possível. Senão depois ficam lá. É uma informação importante. Lá têm que vir a nada. Passam a noite no forte. Bem, e o que mais temíamos aconteceu. Sim, já vamos ter que molhar os pés. E temos que nos despachar. Já nos vieram avisar que tínhamos que ir embora. Isto está mesmo a subir super rápido. Vamos ter que tirar as sapatilhas. Bué rápido mesmo. Yeah. Vale, estás a ver? Estou de calções. É o que vale. Pois. Também vamos experimentar a água. Isto é o que faz armarmos um turista. Estávamos a tirar fotos para o thumbnail. Costas para aqui. Yeah. Viemos mesmo na altura certa. Mais um bocadinho, tínhamos que ir mesmo a nada. Não, ver o forte, ir ali ao forte. Sim. Senão já nem conseguíamos. Nós estávamos aqui. Vejam como é que isto ficou em 5 ou 10 minutos. Vale a pena visitar. E até basta só fazerem, se não tiverem muito tempo, só fizerem esta volta à muralha, Sim. que faz muito rápido. Sim. Conseguem ter uma visão geral de como é a cidade. Eu acho que até é um passeio que dá para fazer se forem a Paris, não é? Imagina, acredito que se forem visitar Paris, tirar um dia, alugam um carro ou assim e fazem Saint-Malo e Dinant, por exemplo, ou Saint-Malo, Dinard e Dinant, deve dar na boa para fazer um dia e depois voltam para Paris. É um passeiozinho que acho que se faz num dia. E acho que encontramos aqui o spot para provar as galetes e os crepes. Vamos provar um crepe doce e um crepe salgado. Aliás, um crepe doce e cidra. É tudo o que é típico daqui, vamos provar numa vez só. Este é o com ovo e queijo. E este é com caramelo salgado. Tem bom aspecto. Estamos a descer o caramelo está a escorrer. Tem bom aspecto. Tem bom aspecto e cheira bué bem. Isto é a cidra. É só uma, servida assim numa caneca. E vem acompanhado com água também. Isso é bom? Muito bom. Sabe bem manteiga, mas é bem bom. E agora
agora vamos à tua. Aqui se come. Mas tens que desfazer o ovo, que o ovo está gema mole. Pois. Quero provar essa também. Então, não é bom. É bom? É bom? Queijo e com o ovo fica bom. A cidra é artesanal. E agora é diferente do que provamos das cidras lá De Portugal. É bom? Sentes mesmo artesanal. Yeah. Mas é bom. Então vamos lá aproveitar. Gente sobre artesanal. Que coisa que quero dizer. Vamos lá comer. Será que gostamos? O que é que achas? Mesmo muito bom. E a cidra também é muito boa. Yeah, está aprovado. Está, é recomendado. Chegámos aqui ao spot da noite e esta é a vista que nós temos. Estou a pensar se calhar podíamos ir aqui abaixo, visitar ali São Zodiaco. Deixar uma moto para ver naquele parque. Acho que isto visita-se rápido. Pois sim. Vai tomar um banho ali. Como aqui temos banho, cheio para o sítio errado. Estamos a visitar Saint-Juliac, que é considerada uma das aldeias mais bonitas de França. E só vos queria mostrar aqui. Isto é sempre assim. Tem as florzinhas nas casas. Isto é super típico. Sempre tudo florido. É mesmo muito bonito. Sim. Isto é super pertinho de Saint-Malo. É para aí 5 ou 10 km. Muito perto mesmo. Por isso, se forem a Saint-Malo, também vale a pena passar por aqui. Pois é. Até porque se forem depois para o Monte São Michel, têm que descer obrigatoriamente. E passar por aqui. Vou mostrar isto para a minha mãe. A minha mãe adora estas flores. E aqui tens todas as cores. Olha aqui, mãe. Tens todas as cores. Aquela super cor de rosa, estas super azuis e estas meio violeta. Só faltam aqui as brancas. E há imensas aqui por França. Estas flores são muito bonitas. O João foi à casa de banho. Parece que estamos a entrar na casa de alguém. Muito, muito estranho. Estava a dizer que tu entraste ali na casa de banho, parecia que estavas a entrar na casa de alguém. Não querias fazer a você. Yeah. Vejam este gato que está aqui. Meu Deus, nunca tinha visto um gato tão grande e tão bonito. Parece daqueles selvagens. Até tenho medo dele. Uau! Parece um tigre, meu. O João já fez amizade. Fez contacto. Só as patas dele. Que lindão, meu. Tem grandes dentes. Tem. Ele tem mesmo. A sério, a cabeça dele é maior que a tua mão. 2 vezes por aí. Eu acho que aqui não vai dar para perceber. Ele é enorme. Chegamos à praia. Super, super clarinho. A água é mesmo transparente. Mas sabes o que é que vamos fazer? Ok. Yeah. Vamos ali à pontinha molhar os pés. É bem fria. Ai, é tão fria.
João, tu estás cheio de sorte. Tens outra joaninha nas costas. Viste? É sinal que estás no flow com o universo. Estou. E pronto, agora vamos almoçar. Não sabemos se ainda vamos ao Monte São Michel hoje. Provavelmente não, como já é tarde. Mas já estamos a sair da Bretanha. É tão grande. Prova lá, ver se está bom. Aprovado? Uhum. Muitas autocaravanas. Já se vê o Monte São Michel. Muito bonito, indeed. Que lindo. Já chegamos aqui ao spot da noite. Já estamos aqui no Monte São Michel. Temos vista privilegiadíssima. Estamos para aí uns 6 ou 7 km do Monte São Michel, mas felizmente temos as nossas bicicletas que vamos usar para ir até lá agora. E é isso, malta, se calhar este vídeo vai ficar por aqui. Já vão ver essa parte, se calhar, toda. Sim, no próximo vídeo. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. E tenham gostado de todos os sítios que nós visitámos. Comentem aqui em baixo qual é que foi o vosso sítio preferido. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau!